Shalom. Hoje nós vamos falar então um pouco sobre Galut. Galut. Essa palavra Galut, na sua raiz, ela quer dizer exílio. Galut significa exílio. Então, os nossos antepassados, eles foram expulsos da terra natal, da nossa terra prometida, em várias diásporas, e foram enviados para um Galut. Nós aguardamos e ansiamos pelo dia em que o nosso Galut, o nosso exílio, o nosso sofrimento vão chegar ao fim. Quando finalmente nós seremos devolvidos à nossa terra, a terra santa, Jerusalém celestial. E isso vai acontecer com o retorno do nosso Redentor, né? Yeshua, o Mashiach, HaMashiach. Por que nós estamos em Galut? Galut muitas vezes é descrito como uma punição, não é? Por nossas próprias falhas. Mas isso é apenas parte da história. Você lembra do pacto entre as partes? Quando Deus e Abraão fizeram um pacto, onde eles estabeleceram pela primeira vez que haveria um só povo, e Deus disse para Abraão que os seus descendentes, o Galut do povo hebreu, de Israel, nosso Galut, foi ordenado muito antes que houvesse essa nação que se chama hoje Israel. Deus nunca falou de um estado chamado Israel, né? Deus falou de um povo e de uma terra, mas não de um estado. É uma concepção errada que nós precisamos corrigir dentro da nossa mente. É uma concepção comum, né, que a era messiânica, quando nós vamos habitar com Yeshua, se destina principalmente como uma oportunidade para nós nos conectarmos 100% do tempo com Deus de novo, né? Deus vai nos recompensar, o seu povo, que por milênios, né, da nossa existência no Galut, nós lutamos, aqueles que lutaram, né, lealmente e trabalharam em favor do reino. Embora esta seja uma das razões para nós sermos redimidos, ainda não é o seu objetivo final. Gênesis 1:2 diz que a terra era ou estava, né, sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo. E o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Nós temos aí então que Deus criou a luz e a escuridão. Tanto a luz e a escuridão físicas, não é? Que é aquela que nós vemos ou não vemos, quanto as suas contrapartes, que são as contrapartes metafóricas, redenção e Galut. Redenção equivale à luz e Galut equivale a trevas. E mesmo antes disso, Deus previu um tempo em que a luz baniria definitivamente a escuridão. Ele falou sobre a criação do Aleph e do Tav. Ele falou sobre a criação da Torá viva, que é o Verbo, que é Yeshua, que é o Messias. Então a era messiânica, ela foi, na verdade, a principal motivação de Deus já na criação. A fonte divina do nosso mundo físico está tão oculta, sabe, para muita gente, que eles acabaram se sentindo totalmente ou completamente independentes. A maioria da população se sente dessa forma, do povo da terra, completamente independente, não sentindo mais Deus. Não esqueçam que nós não somos e não fomos criados para sermos independentes, mas nós fomos criados e somos dependentes de Deus. Na verdade, nós temos até a capacidade que, em última análise, desafia a lógica. Nós temos essa capacidade de negar a nossa própria fonte de existência, que é o próprio Deus,
que é o próprio Yeshua, e da qual nós dependemos a cada momento da nossa existência. Deus, na verdade, sempre desejou morar, né, para ser sentido e reconhecido nesse mundo chamado mundo inferior, que é onde nós estamos no momento, no nosso Galut. E esse desejo vai se completar, se realizar com a segunda vinda de Yeshua, na era messiânica. E para alcançar esse objetivo, precisamos primeiro entender o que é Galut, essa jornada espiritual. Cada um de nós, criaturas, no sentido de criaturas de Deus, nós estamos imbuídos de uma alma, de uma essência espiritual, podemos dizer. Mas esse núcleo, ele está escondido, ele não é visível. E aí reside um problema. Em vez de nós proclamarmos que nós somos criação de Deus, existência concedida para aumentar a sua glória, nós proclamamos, ao invés de proclamar a glória de Deus, nós proclamamos, verbalizamos, de uma ou de outra forma, que nós somos seres independentes. E você acompanha isso nos hinos, por exemplo, nos hinos nacionais de várias nações. O hino nacional do Brasil é um exemplo muito claro de a nossa independência. É minha e tua, verdadeiros seguidores de Yeshua. É nossa tarefa arrancar esta fachada, destruir essa ocultação de Hashem. É nossa tarefa destruir essa ocultação. Em como fazer isso? Trazendo o reino, que o teu reino habite entre nós, em nós e através de nós. E isso só é conseguido quando nós quando nós somos, na verdade, testemunhos vivos da existência de Yeshua. Quando nós revelamos o propósito final da criação. Quando, por exemplo, nós estudamos a Torá, quando nós não damos importância para coisas, não damos mais importância para coisas exteriores, e sim para as interiores, do invisível, como nós falamos ontem, que vai nos tornar realmente habitantes desse reino. A já começar nessa mesma terra, onde nós estamos em Galut, a sentir o prazer de estar num reino espiritual, guiados por Jesus, por Yeshua. Quando nós estudamos a Torá, quando nós não falamos palavras torpes, quando nós usamos o recurso financeiro para abençoar a obra, quando nós usamos os pés para caminhar até uma reunião semanal, todos esses atos e muito mais servem um propósito único, de revelar a essência de Deus em nós, a essência do eterno Deus em nós, a essência de outro componente da criação. É disso que se trata a redenção. Não é uma mudança radical, mas é a descoberta do eu mais verdadeiro, no sentido de servir ao corpo de Yeshua. Não o eu egocêntrico, não o eu umbilical, mas o eu que olha como Nesher, que tem a visão voltada para as alturas, de onde vem o meu socorro e o teu. É disso que se trata a redenção. Essa é a razão subjacente, né, pela qual, ao longo desses séculos, o nosso povo foi espalhado pelos 4 cantos da terra. Essa é a razão principal de Galut. Nós somos colocados propositalmente em cada lugar do mundo. Para sermos o quê? Olharmos para o umbigo e continuarmos como a vida de ontem? Não. Nós somos e devemos ser, né? Nós somos e devemos ser as faíscas de santidade embutidas nessa criação, dispersas, né, na dispersão, Galut, por todo o mundo conhecido, todo o globo. E esse globo, esse mundo, essas pessoas necessitam de um de nós para fazer a diferença
onde quer que nós formos. Nós devemos ser essas faíscas de Deus. E quando essas faíscas estão juntas, elas se tornam uma fornalha, queimando o pecado, trazendo o reino. Hoje, com essa globalização dos mercados, né? Isso é ainda mais simples para nós fazermos. A gente pode se sentar aqui no Brasil, ou nos Estados Unidos, ou no Uzbequistão, ou na Colômbia, ou em El Salvador, ou sei lá. E nós podemos comprar uma menorá made in China. E ainda assim, nós vamos dar testemunho de Yeshua onde nós estivermos. Hoje está muito fácil, com todas as ferramentas que nós temos. Só que as pessoas não querem. Elas não querem. Elas estão contentes em olhar para o seu umbigo. Quando Yeshua HaMashiach voltar, nossos olhos serão abertos. Os que já estão abertos vão se encher de glória. E aqueles que estão fechados vão ser abertos tarde demais. E nós, que seguimos Yeshua, vamos ver o fruto do nosso trabalho de milênios, de todas as gerações passadas. É por isso que, curiosamente, né, a palavra hebraica para exílio, galut, como nós vemos, que vem da raiz golá. Então a palavra galut vem dessa raiz aqui, tá bom? Golá. Golá significa remover. Galut significa exílio. Golá significa remover. Remover no sentido de descobrir, né? Aí nós temos uma outra palavra interessante. Voltando de novo, a palavra galut, ela vem da raiz golá, certo? Golá é essa palavra de cima aí com a setinha do lado. Que significa o quê? Remover, descobrir, através da remoção. O exemplo mais claro disso é quando você remove uma pedra, você descobre o que está por baixo da pedra. Então é nesse sentido de remover, de rolar uma pedra. E ela tem as mesmas letras para a palavra Geulá. Embaixo então nós temos Geulá e em cima nós temos Golá. Qual que é a diferença entre as duas? É o Aleph que está na segunda letra. Não esqueçam que é da direita para a esquerda. O Aleph está depois do Gimel. Qual que é a diferença das duas palavras? Uma é a palavra para remover e Geula é a palavra para redenção. Redenção. Então nós temos o Galut, que nós estamos no exílio, que vem da palavra Gola, que é remover, descobrir. E quando eu removo e eu descubro, e eu coloco um Aleph dentro dessa palavra, ou seja, eu coloco Deus dentro do remover e do descobrir, eu tenho o quê? Eu tenho a redenção. Então, exílio e redenção são praticamente a mesma palavra, exceto pelo Aleph. O Aleph, que tem um valor numérico de 1, Echad, ele representa o Criador, como nós já vimos. E quando eu insiro o Criador dentro do exílio, nós revelamos em cada componente da criação o próprio Deus, trazendo, consequentemente assim, o objetivo final de Deus, de Hashem,
ao estado da redenção. Então, através da redenção, eu posso trazer o reino, mesmo dentro do Galut. E nós estamos chegando em dias em que nós vamos ser revelados. Nós vamos ter a pedra, Yeshua, que está sobre nós, sendo rolada de lado para que nós revelemos de onde nós viemos. E aí vai começar algo muito mais sério, uma perseguição muito séria ao verdadeiro povo de Deus. Com essa revelação de cada uma das faíscas, cada um de nós, uma revelação cumulativa dos Alephes, em cada componente da criação, nós trazemos o mundo como um todo a um estado redentor. Estão entendendo a minha e a tua posição? Parar de olhar para o umbigo, levantar a nossa cabeça? Nós precisamos revelar o Deus da glória. Um mundo onde Deus é revelado através de nós. Em um nível mais profundo, Galut não se limita ao deslocamento físico meu e teu. E não é necessariamente definido pela perseguição e pelo sofrimento. Galut, além de tudo, é uma época em que a presença de Deus, ela está o quê? Se nós estamos no Egito, no exílio, a presença de Deus, ela está oculta, entre aspas. Todos os vestígios, quase todos os vestígios perceptíveis da revelação que nós compartilhamos com Deus, praticamente desapareceram. Você tem um exemplo claro. Houve uma época em que eu tocava teclado na nossa congregação, quando nós fazíamos parte do sistema, isso há mais de 20 anos atrás. E haviam lugares onde nós íamos ministrar, e quando nós tocávamos, algo sempre sobrenatural acontecia, sem ninguém precisar falar nada. De repente era só segurar no teclado algumas notas paradas. E Deus vinha naquele lugar. E as pessoas caíam na presença de Deus, no chão, sem ninguém tocar. Sabe aquela história de jogar o paletó, de Benihim Enamimos, sabe? Eu não vou falar o nome aqui, porque senão me cortam, né? Mas aquela historinha de jogar paletó, de soprar, né? Eu não sei, aquele negócio de pneu furado nos microfones, né? Uma hora enche. Mas o que acontecia? Houve uma época em que Deus permitia certas atitudes e as coisas aconteciam. Hoje não. Hoje os que são da minha geração espiritual, eu digo, né, estão vendo que o amor de muitos esfriou de verdade. Então nós não sentimos mais como era antes. Nós estamos realmente vivendo o Galut, onde a presença de Deus está oculta. Nós não sentimos nem vemos mais o amor de Deus por nós como era antes. Então, qual é a nossa solução? Estudar a Torá, seguir os mandamentos, obedecer às ordens dos Moisés da vida que estão sobre nós. Nos primeiros anos da nossa saída do Egito, a presença de Deus foi sentida. Lembram disso? É assim que funciona. Não mudou lá e não muda hoje. Deus, frequentemente e muito abertamente, interferiu nos acontecimentos desse mundo. Quando nós saímos do Egito.
E ele fazia isso e ele fez isso no meio do seu povo escolhido. As faíscas estavam todas juntas. Havia muita água no meio da faísca, né? Para apagar a faísca. Mas 2 famílias faiscadas entraram na Terra Prometida, apesar dos pesares. A era messiânica é uma consumação da nossa relação com Deus. E para ganhar estes privilégios, nós temos que provar que a relação nossa com Deus é real. É parte integrante de quem nós somos. Testemunho. Como que eu sou aí fora? Na reunião é uma coisa. E aí fora? Mesmo que nós não sintamos, que nós não vejamos a presença de Deus tão forte quanto antes, nós temos que manifestar o reino. Se nós mantivermos firmemente essa relação, mesmo na ausência de qualquer reciprocidade revelada de Deus, não que ele não possa ou não se revele quando quer, não é isso, ele é Deus. Mesmo quando permanecer fiel a ele nos custe caro, nós devemos nos manter fiel a ele, através de quem? Do nosso Redentor, Yeshua HaMashiach. Anos de escuridão espiritual não vão nos dissuadir do nosso objetivo, daqueles que têm realmente o objetivo. E como Paulo falou, eu quero fazer como ele, nós queremos fazer como ele, caminhar a caminhada, não perder a fé e seguir no final com o prêmio da grande vitória, que é estar em Yeshua. Através do fogo e da água, nós provamos a nossa fidelidade além da sombra de qualquer dúvida. Galute sobreviveu à sua utilidade. Galute está sobrevivendo à sua utilidade. É hora da redenção. É hora da redenção. De você e eu colocarmos o Aleph realmente no lugar. Na minha e na tua vida. Shalom Aleichem.